Queridos, então vamos iniciar aqui o nosso estudo da Palavra de Deus, que Deus possa falar comigo e com você. Abra comigo, queridos, no Evangelho de João, capítulo de número 8. Evangelho de João, que foi tão explorado lá no WhatsApp, no YouTube, né? Estudamos verso por verso, foram 543 vídeos lá. Foi algo que contribuiu demais na minha vida espiritual, no meu crescimento. Eu agradeço a Deus. João capítulo 8, queridos. Vamos para o verso 24. Cortando sua cabeça. João capítulo 8, verso 24. Vou ler 3 versos aqui espaçados, mas vamos iniciar no 24. João 8, 24, diz assim, queridos. Jesus dizendo: Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados se vocês não crerem o quê? Que eu sou. De fato, morrerão em seus pecados. No verso 28, então Jesus disse: Quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou, e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. E no verso 58, veja aí o que há de comum nos 3 versos. Né? Verso 58, respondeu Jesus: Eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Senhor amado, Tu és o eu sou, Tu és a verdade, Tu és aquele que é. Fala conosco nesse dia, queremos captar essa mensagem, receber de Ti a instrução que pode nos conduzir para mais perto do Senhor e a nossa vida espiritual cheia de Ti. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nesses 3 versos, só para apontar o capítulo 8 de João, né? Fora outras passagens, Jesus diz essa expressão, que é uma expressão fortíssima, especialmente na cultura judaica, onde Jesus estava inserido. Nesses 3 versos, ele usa a mesma expressão, eu sou. Ele ainda disse: vocês não crerem que eu sou, morrereis em vossos pecados. Eu sou. Esse termo aqui não é um termo que Jesus está criando, que é um termo que já existia, muito presente na cultura judaica, que apareceu a primeira vez lá em Êxodo, no capítulo 3. Vocês não precisam abrir, eu vou ler aqui para vocês, em Êxodo capítulo 3, em que Deus aparece a Moisés na sarça ardente e envia Moisés para resgatar o povo de Israel, libertá-los da escravidão. E aí Moisés faz a pergunta a Deus. Ele fala assim, está em Êxodo 3, verso 13. Quando eu chegar diante dos israelitas, e lhes disser: o Deus dos nossos antepassados me enviou a vocês, eles vão perguntar: qual é o nome desse Deus? Qual é o nome dele? A gente fala Deus, Deus, mas qual é o nome desse Deus? Aí Moisés pergunta: o que eu vou responder a eles? Aí Deus diz a Moisés: eu sou o eu sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. E aí Deus diz: esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Então, olha só que coisa, queridos. Os judeus falavam: ah, Deus, vamos orar a Deus, vamos louvar a Deus, mas só conheciam isso, Deus, né? Que no hebraico é Elohim, ou mais curto, El. Eles só falavam Deus, não havia um nome para Deus, eles não conheciam um nome para expressar Deus. E o nome aí é um pouco diferente aqui da nossa época, né? O nome na antiguidade representava a identidade da pessoa. Era a grande marca da pessoa. Muitas vezes colocava-se o nome na criança baseado na característica mais marcante dela. Se fosse um bebê que já nascesse, né, alegre, botaria um nome que representava felicidade. Se um bebê já com a cara meio nervosa, já colocaria um nome de uma pessoa firme. Então sempre colocava-se um nome na criança que representasse a identidade dela, a principal característica da pessoa.
Nós, claro, a gente sabe, a gente não escolhe os nossos nomes, né? Cada um de nós aqui tem nomes belíssimos, mas quem sabe, né? Se a gente tivesse oportunidade de escolher outro nome, talvez a gente colocasse algum nome que nos representasse melhor. Claro que os nossos nomes hoje, né, a gente fala Rômulo, fala Ledamar, mas os nomes antigamente elas eram palavras. O nome de um era Riso, né, Isaías. O nome de outro é Deus, é o meu juiz, que é Daniel. Então, cada nome eram palavras. E Deus, ele, diferente de nós, que não podemos escolher o nosso nome, Deus, ele escolheu o nome dele, que seria conhecido de geração em geração. E ele fez questão. Veja, ele poderia ter dado vários nomes, qualquer nome que a gente possa conceber, ele poderia ter escolhido vários outros. Mas ele fez questão por ser reconhecido por esse aspecto. Eu sou. Esse é o meu nome para sempre. E é assim que eu devo ser lembrado, o eu sou. Esse termo, essa expressão eu sou, é o famoso tetragrama, né? Porque essa expressão eu sou é composta de 4 letras no hebraico, YHWH, que é Yod, He, Vav, He, Yod, He, Vav, He. Esse é o nome de Deus, que nós traduzimos, né, por Yahvé, ou tem uma tradução que não é correta, mas é muito usual, muitas vezes, né, que é Jeová. Mas no hebraico não é uma transliteração muito boa. O nome seria Yahvé, ou YHWH. Então, por que Deus escolheu esse termo para se identificar em relação ao ser humano? Porque ele é o único, né, queridos? O único que é de fato e de verdade. Na teologia há essa expressão, que ele é o único autoexistente, ou seja, cuja existência não depende de nada nem de ninguém. Ele existe por si próprio, diferente de nós, diferente dos animais, das rochas, do universo. Tudo tem uma causa, tudo veio dele. Ele é a fonte e o autor de todas as coisas, tanto vivas quanto não vivas. Então, a existência de tudo depende de Deus. Já Deus não depende de absolutamente nada. Ele é o único que é, o único que pode dizer de si mesmo, eu sou. Só que mais que isso, queridos, ele é o único com plenitude no ser. Isso, traduzindo, é o único que realmente sabe viver da forma mais plena. Por quê? Porque ele é o único que é. Ele é o único eu sou. E se ele é aquele e o único que é, nós podemos e devemos aprender a ser justamente com ele. E ele faz questão de nos ensinar a ser. Aquele que é, nos ensina a ser. E ensina como? Bom, ele veio pessoalmente nos ensinar como viver, como ser. Ele veio pessoalmente. De repente aparece uma pessoa, 2000 anos atrás, Jesus, e começa a repetir incessantemente para aquele povo que entendia o que era dizer eu sou. Ele repetia, eu sou o eu sou. Imagine aquele povo que ficou ao longo de milênios repetindo, Deus é o eu sou, Deus é o eu sou. Ele foi conhecido assim, o nome dele é assim, de geração em geração, passando aos filhos, nas sinagogas, no templo, em casa, repetindo, Deus é o eu sou, Deus é o eu sou. Esse é o nome dele, Yod, He, Vav, He, Yahvé, eu sou o eu sou. E de repente aparece um rabino judeu da Galiléia e começa a dizer, eu sou, eu sou, eu sou. E se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Imagine o impacto, queridos, daquilo para o povo judeu. Foi um impacto gigantesco. Porque, queridos, a reverência que os judeus tinham para essa expressão eu sou era uma coisa inimaginável. Um copista judeu, a gente, na época, obviamente, não tinha impressora, não tinha gráfica. Então, os rolos da Bíblia, eles eram copiados. As pessoas copiavam para gerar uma nova cópia para poder ser repassada para as novas sinagogas, para outras pessoas. E um judeu, quando estava lá copiando o livro de Êxodo, quando chegava na hora de escrever o nome, eu sou, Yod, He, Vav, He, o judeu deixava a sua pena de escrita,
ia, se lavava inteiro, tomava um bom banho, voltava, escrevia o nome sagrado de Deus, continuava escrevendo o versículo. Se naquele mesmo versículo aparecesse o tetragrama novamente, ele deixava a sua pena, ia novamente se banhar e se limpar e escrever. Se no verso tivesse 4 vezes o nome de Deus, ele 4 vezes tomaria banho para escrever um único verso. Tamanha a reverência de um judeu religioso diante desse nome absolutamente sagrado e maravilhoso. Imagine a reverência. E, de repente, vem esse rabino da Galileia e começa a dizer, eu sou. Eu sou. É engraçado que ainda de vez em quando alguns de outros grupos cristãos, não vou nem referir, vêm questionar a questão da divindade de Jesus. E Jesus dizendo aqui, eu sou. E se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Aquele termo, talvez, para uma pessoa hoje, não significa muita coisa. Para um judeu daquela época, eles entendiam muito bem o que Jesus estava querendo dizer. E por isso Jesus foi crucificado por blasfêmia. Porque, sendo homem, nas palavras deles, se fez igual a Deus. Por quê? Porque ele repetia, eu sou. Não apenas nesses versos, mas ele dizia, olha o que ele dizia, eu sou a luz do mundo. Eu sou o pão que desceu do céu. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. O que ele está dizendo? Ainda mais uma expressão como essa, eu sou a vida. Ele está dizendo, eu sou o eu sou. Eu sou a fonte da vida, o autor da vida. Bom, e o que a vinda desse eu sou implica, queridos? O Yod He Vav He estava ali diante das pessoas. Ele vem ao mundo, claro, para morrer na cruz, perdoar os pecados, nos conceder a vida eterna, mas também nos ensinar a ser. O eu sou, aquele que nos ensina a ser. Por isso que ele diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Essa vida em abundância não vinda de forma mágica, mas aprendendo a ser. Vindo de forma externa, mágica, vem de outro. Agora, se você aprende a ser, você aprende a viver, isso é algo interno a você, intrínseco, isso está em você. É por isso que o apóstolo Pedro, que entendeu muito bem isso, convivendo com Jesus, vendo Jesus falar, eu sou o tempo todo, ele diz, por intermédio dele, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina. Então, olha só o plano de Deus, que nós, pelas promessas dele, as pessoas interpretam as promessas de Deus de 1000 formas, né? O Evangelho nos diz, as promessas dele vieram para quê? Está especificado, está claro, explícito, para que nos tornássemos participantes da natureza divina. Qual que é a natureza divina? Qual o aspecto que ele quis se apresentar ao ser humano, que ele mesmo apresentou como principal, eu sou. Então ele nos chamou a ser, a viver. É que o apóstolo Paulo diz, é Cristo em nós. Não é Cristo fora de nós, entendeu? Nós louvando a Cristo, tudo isso. Não, mas ele tem que estar dentro de nós. Essa é a grandiosa e preciosa promessa. O maior milagre, queridos, que pode haver é a natureza divina em nós. É conseguirmos viver para o bem do outro. Porque o ser humano, geralmente, é egoísta, é mesquinho, é ciumento, é invejoso, é irascível, é intolerante, é mau, é pecador. E aí Deus vem para fazer esse milagre, nos ensinar a viver e colocar Cristo em nós. É adotar Jesus como um estilo de vida. Cristo em nós. É adotar o amor como estilo de vida, como 1 Coríntios 13 diz. Se em mim não houver amor, eu nada serei. Olha de novo esse verbo aparecendo, em termos de ser. Se não houver amor, eu nada serei, nada me aproveitará. E ele ainda diz, tudo passará. O conhecimento passará, as ciências passarão, as línguas passarão, até as profecias passarão. O que não vai passar é o amor.
Veja, se ele é o eu sou, queridos, quando nós vivemos no nosso dia a dia diferente dele, diferente de Jesus, se ele é o eu sou, e naquele momento, naquele dia, naquele período da sua vida, você está vivendo diferente dele, o que você está sendo? Se você está diferente do eu sou. Você não está sendo, na verdade. Você está, perdão aqui pelo neologismo, você está descendo. Em termos de ser, você está deixando de ser, você está se desfazendo, você está se prejudicando, está indo contra o fluxo da vida, está se desconstruindo, se enchendo de dores internas, problemas psicológicos, fraquezas, coisas mal resolvidas. E daí vem tantos problemas psicológicos de toda a natureza. Porque naquele momento a pessoa está pensando, vivendo, se relacionando e se comunicando diferente daquele que é. E por isso a pessoa não está sendo em plenitude. Porque quanto mais divina for a sua vida, quanto mais divina for o seu agir, seu comunicar, o seu pensar, o seu se relacionar, quanto mais divina for isso, mais você desfrutará de uma vida divina. É óbvio. Você está plantando coisas divinas no seu agir, no seu falar com as pessoas. O que você vai colher? Uma vida divina. Quanto mais parecido com Jesus, com eu sou, mais vida abundante. É isso que ele quis dizer, quando diz, eu vim para que tenham vida e abundância. Mais plenitude, já que ele é aquele que viveu em plenitude. O difícil, queridos, hoje é fazer as pessoas crerem nisso. E Jesus teve a mesma dificuldade diante do povo mais religioso da terra. O povo que conhecia o Antigo Testamento, teve experiências com Deus, era ensinado nas sinagogas, no templo, em casa, era lida a Torá, o tempo todo ouvindo falar eu sou, eu sou, eu sou, ouvindo nas sinagogas e ouvindo ali de Jesus. E ainda assim Jesus não conseguia convencê-los. E ele ainda falou, alertou, se vocês não crerdes que eu sou, então vocês não vão ser. Vocês vão morrer nos seus pecados. Então, tudo começa, queridos, nos conscientizando disso, dessa realidade, que ele é. Realmente crer nisso. O que isso significa? O que significa crer que ele é o eu sou? É crer que ele é o referencial, o parâmetro, o exemplo de vida para nós. Isso é crer que eu sou. E mais você vai buscar, se ele é o parâmetro, se ele é o referencial, bom, Jesus é o referencial para mim de vida. Eu vou começar a procurar viver como ele. Então, o referencial, queridos, não é Bill Gates. O referencial não é o William Musk, aquele que enviou a espaçonave na Terra para a estação espacial. Ele não é o referencial. O referencial não é o Zuckerberg, criador do Facebook, um dos mais ricos da Terra. Nem é o Messi, nem Neymar, nem o seu coach favorito, nem seu filósofo favorito, nem seu terapeuta favorito. Por mais que todos eles tenham os seus dons, os seus conhecimentos, as suas virtudes, eles não são, em última instância, o referencial. Jesus é o referencial, porque Jesus é. Ele é o eu sou. Então, para quem você olha? Quem te inspira? Quem gera admiração, suspiro? Em quem você olha como exemplo? Quem você procura imitar? Que é o termo que o Novo Testamento tanto usa, imitem a Cristo. Quem você procura imitar? Quem você procura ser como? Tem que ser Jesus. Se você crê que ele é o eu sou. Porque não dá para dizer, queridos, eu creio, mas eu vivo diferente. Bom, os demônios também creem e tremem. Só que vivem diferente. Crer no Evangelho implica em viver. E se nós não crermos que ele é o eu sou, nós morreremos em nossos pecados. Ou seja, os pecados que você carrega, que ferem a você e ferem aos demais, as pessoas ao seu redor, você vai morrer neles. Não vai haver mudança, não haverá transformação, vai continuar na mesma. Vai morrer do mesmo jeito. Vai continuar numa vida deficitária, aquém do que poderia ser vivido, uma vida confusa, perturbada, inquieta, ansiosa, estressante, correndo atrás das circunstâncias, sem estrutura para aguentar os trancos da vida, sem leveza.
sem paz, sem tranquilidade, sem plenitude. Por quê? Porque ele não está sendo um referencial. Só será realmente transformado quem crer que ele é. Quem crê que ele é a vida a ser vivida. Porque ele é quem sabe viver. Jesus é a forma de viver, queridos. É isso que ele quis dizer. Ele é o caminho, a verdade e a vida. O que ele quer dizer com isso? Que ele é a forma correta de você viver a sua vida. Eu sou o caminho. E ele não deixou nenhuma porta sem ser preenchida por ele. Eu sou o caminho, mas também sou a verdade. E também sou a vida. Como é que a gente vai falar? Né? Ele é o caminho, mas a verdade... Não, tudo é ele. Ele é o referencial para tudo. Ele é a forma. Usando a forma para você for fazer um bolo, ele é a forma para o ser humano perfeito. Que é o que o apóstolo Paulo diz em Romanos 12. Viva conforme, né, ele diz. Não vivam conforme este século, né, com a forma deste século, mas conforme Cristo, com a forma de Cristo, de Deus. Por isso ele diz, transformai-vos, transforma. Olha, muda a forma pela renovação da vossa mente. Então, qual que é a forma? Qual é o referencial para é Jesus. Então, queridos, faça esse exercício espiritual, que é o que a Bíblia recomenda nos fazer diariamente. Examine-se a si mesmo. Examine-se a si mesmo. Cada um, faça esse exercício espiritual agora. Quem você é, para usar essa expressão tão marcante para o coração de Deus? Quem você é? Você fala como Jesus? Você se comporta como Jesus? Você se relaciona como Jesus? Pensa como Jesus? Ou seja, você é Cristo para o mundo, que é o que significa ser cristão, né? Os cristãos passaram a ser chamados de cristãos porque todo mundo, não foi nem os cristãos que se deram, se auto-intitularam, se foram as pessoas de fora que disseram, eles são tão parecidos com Cristo, são os cristãos. Será que alguém te chamaria cristão nessa perspectiva? Nossa, ele é tão parecido com Cristo. Ou seja, as pessoas glorificam a Deus por sua vida, na família, no trabalho, onde você for, ou pedem misericórdia. Né? Misericórdia, me ajuda a aguentar essa pessoa. Agora, se não, não tem problema, porque a gente está numa caminhada de crescimento. Mas aí, como está o seu arrependimento? Se você não está vivendo conforme Cristo. Está batendo no peito, sem coragem de olhar para os céus e repetindo, Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador, né, conforme a parábola de Jesus, do publicano e do fariseu, ou você se comporta como o fariseu que diz, eu vou ao culto, eu dou o dízimo, e eu não sou como fulano ou ciclano. Isso aí Jesus diz, não é isso que eu quero. Eu quero pessoas mais parecidas comigo, cada vez mais nesse caminho de vida, e se não estiver, que se arrependa, porque a transformação só se dá se a pessoa se arrepender. Então, queridos, por exemplo, eu sou egoísta, mas eu creio em Jesus. Não, peraí. É uma coisa ou outra. Você tem que fazer uma escolha. Não é? Se você é cristão, você quer representar Cristo, você quer ser Cristo, você tem que escolher. Você pode até ser egoísta, mas eu estou deixando de ser a cada dia um pouco. É como a Bíblia diz, o justo é como a luz da aurora, que brilha cada vez mais até ser dia perfeito. Eu posso até ter os meus egoísmos, mas eu estou indo em outra direção. Pode ser passo a passo, devagar, mas eu estou indo em outra direção. Porque senão, queridos, não haverá mudança. É o que Jesus diz, vocês vão morrer desse jeito. Por que pode não ocorrer mudança? Se a pessoa não buscar. Se isso não for um alvo dela. Um projeto, um sonho, um desejo, uma aspiração. Não, e até um clamor. Deus, eu quero ser mais parecido contigo. Eu quero viver como o Senhor. E assim pode haver mudança, como o apóstolo Paulo diz. Eu não julgo ter alcançado. O apóstolo Paulo dizendo isso. Nós estamos indo nessa escolha de nos tornarmos varões perfeitos. Mas eu não julgo ter alcançado. Pelo contrário, eu esqueço as coisas que para trás ficam, as minhas conquistas, minhas virtudes, eu esqueço isso e continuo prosseguindo para o alvo que eu tenho, que é ser como Cristo. Então, veja, eles aplicam esse verso para tudo. Esquecendo as coisas que para trás ficam, eu prossigo. Mas só não aplica ao que Paulo quis dizer.
que é ser cada vez mais uma pessoa melhor. E para isso, para um antídoto a essa mensagem, que é o Novo Testamento quase inteiro, as pessoas dizem, mas Jesus é Jesus, né? Tem como ser igual a Jesus, ser imitador de Jesus. Não tem como ser como ele. Essa é uma das frases mais diabólicas que eu acho que já criaram. Mas Jesus é Jesus. E assim a pessoa se esquiva de imitar a Cristo, de desenvolver a nossa salvação, de ser corpo de Cristo, de sermos transformados pela renovação da nossa mente, de sermos imagem e semelhança de Cristo. Ou seja, você rasga quase o Novo Testamento inteiro em uma frase. Quando o Novo Testamento, o Evangelho, fala isso. Nós fomos chamados para sermos participantes da natureza divina, para sermos participantes do eu sou. E como é que você participa do eu sou? Sendo conforme ele. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que bem é esse? O verso logo adiante diz, para serem conforme a imagem do seu Filho. Para serem conforme o eu sou. Querido, nós fomos chamados a manifestar Deus no mundo. Não fora de nós, mas em nós. Por isso que tanto se repete, ser de imitadores. E isso é ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é pular, não é rodopiar, isso aí podem fazer. Mas precisa manifestar aquele que é. Olha que coisa linda, um exemplo aqui que eu vi essa semana passada, de um triatleta, né, a competição do triatletismo, uma competição muito dura, muito difícil. E ali já a 100 metros da linha de chegada, estava ali uma disputa entre o segundo colocado e o terceiro. Eles haviam disputado a prova toda, profissionais de altíssimo nível, altíssima competitividade, que passam meses treinando numa dieta, num treinamento muito rigoroso. E chegando ali na linha de chegada, a 100 metros, o segundo colocado, ele não viu a placa dizendo que tinha que virar, e ele foi reto, e deu com as grades. Com isso, o terceiro colocado, que estava ali logo perto dele, passou. E o segundo colocado voltou, balançando a cabeça triste. Porque ia perder a colocação dele por uma falha de comunicação. Talvez as placas não estivessem bem colocadas, não sei. Só que esse que ultrapassou, ele chegou na ponta da linha de chegada e parou. E fez o gesto para o companheiro passar. Porque ele viu que ia ser uma injustiça. E deixou a pessoa passar. Depois eles se cumprimentaram. E foi uma coisa muito bonita, circulou muito na internet. Agora a gente tem que pensar, e se fôssemos nós? Se fosse um crente de hoje, muitas vezes a pessoa diria, glória a Deus. Deus me abençoou. Enganou meu adversário. Olha que bênção que Deus me deu. Eu não mereci, mas Deus me deu. Isso seria uma coisa horrorosa, né? E esse ímpio aí, Deus puniu esse ímpio para dar a mim. E aí ele poderia até contar os testemunhos, né, nas igrejas, por aí, mas para o mundo, todo mundo ficaria horrorizado com esse tipo de coisa. De uma injustiça, Deus abençoando uma injustiça. Se fosse abençoar, que ele tivesse atravessado segundo as regras normais. Agora, esse testemunho correu o mundo inteiro, dando um exemplo de justiça, de educação, de civilidade, de bom senso, de espírito de atleta. Então, a gente precisa ser Cristo. Isso que testemunha Deus no mundo. Os cristãos antigos, que eles mudaram o planeta. Por quê? Porque eles criam Cristo, que é a vossa vida. Será que os cristãos hoje em dia creem nisso? A maioria dos cristãos hoje querem mudar o mundo, querem através da política ou através da grana. Não creem que e os discípulos não tinham nada disso, absolutamente nada, e mudaram o mundo. Por quê? Porque eles criam em Deus, eles criam que mudariam o mundo sendo Cristo. Cristo que é a vossa vida. Seguir Jesus, queridos, não é dizer, Jesus é lindo. Isso não é seguir Jesus. Seguir Jesus é seguir Jesus. É ir nos mesmos passos dele, nas mesmas pisaduras. É procurar ser como ele é, ser como aquele que é. Jesus não está carente de aplausos nem de elogios. Aliás, isso é o que ele mais tem por aí. O que ele não tem quase nada são discípulos. Pessoas que são imitadores realmente dele.
Não, queridos, não é falar de Jesus para os outros. Apenas, né? Claro que isso também. Mas é falar principalmente de Jesus para nós mesmos e aí sermos Jesus para os outros. Porque falar de Jesus para os outros, o mundo está cansado de blá, blá, blá. A gente tem que falar de Jesus para nós mesmos, falar, Rômulo, seja Jesus. Rômulo, isso aí não está sendo como Jesus. Rômulo, isso aí é Jesus agindo? Isso aí é Jesus falando? Você está sendo conforme ele? Você está sendo como eu sou? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Você não admira? Não se inspira nele? Ele é o exemplo? Então siga o exemplo. Você é discípulo? Siga o teu mestre. Isso, aí sim, você sendo Jesus para os outros, as pessoas vão ver Jesus. Porque você estará sendo Jesus para elas. Então vejam só, queridos. Isso é mais do que aprender a viver com quem sabe viver. É mais do que isso. É aprender a viver com quem é a vida. É aprender a viver com o único que é. A gente tem noção do que isso quer dizer? Da riqueza que é isso? Eu acho que a maioria dos cristãos perderam a noção do tamanho que é isso. Tanto é que muitos vão aprender a viver com os coaches, com terapeutas, e tudo isso eu até recomendo, por favor. Vão buscar coaches, vão buscar filósofos, escritores, terapeutas. Eu acho que toda a verdade é uma verdade divina, como diz Agostinho. O problema não é buscar esses. O problema é não buscar Jesus. O problema é não ser Jesus o referencial máximo. Porque hoje em dia há poucos que procuram imitar a Cristo. E estranham não ter a vida abundante que Cristo prometeu. João diz que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviando o seu Filho unigênito ao mundo, sabe para quê? Para que pudéssemos viver por meio dele. Deus manifestou o seu amor, enviando o seu Filho unigênito, para que pudéssemos viver por meio dele. Viver. Mas seguir esse exemplo de Jesus muitas vezes não é cativante para as pessoas hoje em dia. Preferem ouvir outros. Como ele diz que pode ser ouvido, não tem problema. Mas é porque Jesus vai mais fundo. Jesus não trabalha só com atitudes. Olha, você precisa mudar isso, precisa mudar aquilo. Jesus vai muito mais fundo. Ele trabalha com o ser. Porque ele é o eu sou. Então ele trabalha com o ser. E aí nas bem-aventuranças você vê. Bem-aventurados, ou felizes, ou bem-sucedidos, quem? Quem é? É como? Humilde, é manso, é pacificador, é limpo de coração. Agora, é difícil as pessoas valorizarem, terem algum sentido nisso. Mas é isso que transforma a vida humana. É você ser manso, você ser humilde, você ser pacificador, limpo de coração, ou manifestar aqueles frutos do Espírito. Amor, amabilidade, alegria, bondade, fidelidade, mansidão, paz, paciência, domínio próprio. Tudo isso tem a ver com o quê? Com ser. Agora, vai ter algum coach ensinando a ser manso? Não. Jesus sim. Por quê? Porque ele sabe o que isso significa. A transformação que isso faz. No nosso falar, no nosso pensar, no nosso agir, no nosso relacionar. Muda tudo. Quando a gente mudou, muda tudo. Certa vez, numa pesquisa de um grande jornal britânico, fizeram essa pesquisa. Qual o problema do mal no mundo? E mandaram essa pergunta para os grandes da época, escritores, cientistas, filósofos, mandaram. E cada um respondeu. Ia ser publicado uma versão especial, uma edição especial daquele jornal. A resposta mais curta veio de G.K. Chesterton, um dos maiores cristãos do século XX. A resposta mais curta veio dele. Qual o problema do mal do mundo? Uma palavra. Eu. Ponto. Assinado J.K. Chesterton. Quando nós entendemos que o nosso grande problema somos nós mesmos, e que a solução para isso é imitar o eu sou, é ser parecido com Cristo, aí nós vamos ter captado a grande mensagem do Evangelho, que pelas suas grandiosas e preciosas promessas nos fez participantes da natureza divina. Vamos viver, queridos, Deus no mundo. Ser efetivamente corpo de Cristo. Nós temos que manifestar Cristo, sendo Cristo. Ser como eu sou.
para podermos dizer, como o apóstolo Paulo, se eu morrer, para mim é lucro. Agora, se eu ficar, Cristo vive em mim. Ou como o apóstolo Pedro disse, ele vos deixou o exemplo, para que vós sigais o exemplo dele. Queridos, essa é a mensagem que eu tenho para vocês, mensagem do Evangelho, do Yod He Vav He. Esse que quer que nós sejamos, como ele, para termos vida plena, não apenas para nós, mas para aqueles que nos circundam. Vamos orar, queridos? Senhor nosso Deus, o Senhor é aquele que é, tu és o eu sou. Essa expressão tão linda que foi cunhada pelo Senhor, que tem uma grandiosidade maravilhosa, que o Senhor possa nos ensinar a ser, queridos, Senhor. Porque nenhum de nós aqui sabe ser realmente de forma plena, se não olhando para Ti. Há muitos exemplos, há muitas inspirações no mundo, todas elas com suas qualidades, mas o Senhor é a virtude máxima, o Senhor é o eu sou. Nos ensina a viver, Senhor. Nos ensina a ir, muitas vezes, na contramão desse mundo. Nos ensina a ter as Tuas características, o Teu caráter, a Tua virtude. Nos ensina a nos expressarmos como o Senhor se expressava, para que nós sejamos cristãos de fato. As pessoas olhar para nós e, sem nenhuma dificuldade, olhar Cristo em nós. Elas verem que podem contar conosco, que nós somos amorosos, bondosos, tolerantes, pacificadores, como o Senhor era. Até o pior dos pecadores chegava a Ti e era acolhido, era bem tratado e era curado, aconselhado na vida. Te pedimos que nós sejamos como o Senhor, para que o Senhor possa nos usar. Porque há pessoas sofrendo, há pessoas com angústias, há pessoas confusas, e muitas vezes elas querem uma palavra de Cristo. E que nós possamos ter o Senhor em nós, Cristo vivendo em nós, para que a gente possa apresentar Cristo de forma visível para o mundo. Abençoa a tua igreja, Senhor, a ter o Senhor como referencial, a olhar para Ti. A cada dúvida, a cada anseio, cada dificuldade, buscar em Ti uma resposta. Buscar no Senhor cura, buscar no Senhor salvação, buscar em Ti plenitude. Transborda na vida do Teu povo, nos ensina pelo Teu Santo Espírito, vai agindo em nós, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. O Senhor falando para aqueles judeus que iam tanto ao templo, iam tanto à sinagoga, liam tanto a Bíblia, e ainda assim rejeitaram quando Tu disseste, se vós credes que, se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados, que isso não seja assim no meio de nós, que cada um de nós venha crer. Crer não apenas coisinhas, mas crer que Tu és o eu sou, essa crença que pode mudar o mundo mudando a nós. Senhor, essa é a verdadeira fé, crer que o Senhor que Tu és o eu sou, que essa marca esteja em nós, que isso venha marcar a vida do Teu povo, porque é a mensagem da Tua palavra, para nós sermos conforme o Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.